E aí, galera, se liga nessa história alucinante de trapaças no futebol que rola há mais de 100 anos. Nos anos 1920, os caras cavavam buracos no campo para tentar machucar os adversários. Já nos anos 1960, os espertinhos começaram a colocar lâminas nas botas. E hoje em dia, lasers são usados para cegar os jogadores. Mas essa história de trapaça começa lá atrás, em 1915, com o primeiro grande escândalo de manipulação de resultados entre Manchester United e Liverpool. Naquela época, o Manchester United estava lutando contra o rebaixamento e o Liverpool tranquilo na metade da tabela. Mas quando eles entraram em campo, estava na cara que tinha algo errado. O árbitro notou que os jogadores do Liverpool estavam meio desinteressados, até perderam um pênalti de propósito, e alguns até ficavam bravos quando os companheiros tentavam fazer gol. O jogo terminou 2-0 para o Manchester United, salvando eles do rebaixamento e rebaixando o Chelsea. Depois, descobriu-se que 7 jogadores estavam metidos num esquema de apostas, apostando na vitória de 2-0 para o United. A Federação Inglesa de Futebol baniu esses 7 jogadores para sempre. Hoje em dia, a manipulação de resultados ainda rola solta, mas tem umas paradas do passado que são inacreditáveis. Em 1924, por exemplo, os caras eram tão descarados que oficiais literalmente cavavam buracos no campo para tentar machucar os jogadores numa partida decisiva. Imagina só a cena. O time argentino Chaquita estava tão desesperado para ganhar o título da liga que invadiu o campo à noite e fez vários buracos no gramado. A ideia era que os rivais caíssem neles e quebrassem as pernas. Mas, no dia seguinte, os rivais mandaram bem demais, desviaram dos buracos e ainda ganharam a partida, levando o título para casa. Dessa vez, os trapaceiros se deram mal e não conseguiram o que queriam. Mas cavar buracos no campo é fichinha perto do que vou contar agora. Lá nos anos 1960, tinha um cara chamado Carlos Bardo, que jogava no meio-campo pela Argentina. E esse cara era tão doido para ganhar que colocou agulhas nas botas para picar os adversários durante o jogo. Mas não para por aí, não. Quando virou treinador, Carlos ficou ainda mais criativo nas suas trapaças. Ele incentivava seus jogadores a passar creme de aquecimento nos olhos dos adversários e até tentou dopar a seleção brasileira oferecendo água batizada nos anos 90. E acredite se quiser, essas táticas sujas davam certo, porque ele conseguiu levar a Argentina ao título da Copa do Mundo, gravando seu nome na história do futebol. Se liga nessa história chocante de 1983, quando a trapaça no futebol chegou ao extremo e deixou Diego Maradona com a perna quebrada após uma das entradas mais brutais de todos os tempos. Apresento a vocês Andoni Goicoechea, o famoso carniceiro de Bilbao, que jogava como zagueiro pelo Athletic Bilbao. O cara ganhou esse apelido pelo seu estilo de jogo super agressivo. Mas em uma partida contra o Barcelona, ele passou dos limites. Goicoechea transformou sua agressividade em trapaça descarada ao tentar machucar o melhor jogador do mundo na época, Diego Maradona. Numa entrada brutal, ele quebrou o tornozelo de Maradona e acabou suspenso por 16 jogos. E não é que o carniceiro não sentiu nenhum remorso. Ele até mantém a bota da entrada em exibição na sua casa para se lembrar daquele momento para sempre. Que brutalidade, hein? Uma outra história de trapaça no futebol maluca acabou com a carreira de um jogador e resultou na desclassificação de um país inteiro na Copa do Mundo. Vamos voltar para o dia 3 de setembro de 1989, quando o Brasil enfrentou o Chile em um jogo decisivo para a classificação para a Copa do Mundo. O Maracanã estava lotado com 141 mil espectadores e no primeiro tempo, o Chile estava empatando em 0-0. O goleiro chileno Roberto Rojas estava fazendo uma boa partida quando, de repente, um sinalizador foi jogado no campo, caindo perto dele. Os médicos correram para socorrer Rojas, que estava sangrando, e ele foi retirado do campo. O time chileno acusou os torcedores brasileiros de jogarem o sinalizador, o que poderia resultar na desclassificação do Brasil e na ida do Chile para a Copa do Mundo. Mas aí vem a reviravolta.
Um fotógrafo capturou o momento e, quando as fotos foram analisadas, ficou claro que o sinalizador não atingiu Rojas. O goleiro, desesperado para levar seu time à Copa, escondeu uma lâmina de barbear nas luvas e se cortou para simular o ferimento. Esse truque sujo resultou na desclassificação do Chile da Copa do Mundo. E Rojas recebeu uma proibição vitalícia do futebol. Que história, hein? Então, estamos nos anos 90, aquela época em que a trapaça no futebol era quase uma arte. Lembra daquele momento em que o país mandou drones para espionar o treino da França? Parece até coisa de filme, mas aconteceu de verdade. E não para por aí, amigo. Tem até vencedor de Copa do Mundo que acabou banido do futebol para sempre por causa de trapaça. Mas vamos ao que interessa. Em 1991, tivemos uma das histórias mais malucas de trapaça de todos os tempos. Diego Maradona, o próprio, foi banido do futebol por 15 meses. E olha que o Maradona já tinha uma fama de trapaceiro profissional, né? Aquele gol contra a Inglaterra na Copa do Mundo, usando a mão, ficou na memória de todo mundo. Mas em 1991, as coisas escalaram. Maradona foi pego no exame antidoping e, claro, testou positivo. Resultado: suspensão de 15 meses. E aí você pensa, ok, ele aprendeu a lição, né? Que nada, meus amigos. Em 1994, na Copa do Mundo, a mesma história se repetiu. Diego, meu camarada, não conseguiu se safar. Meus amigos, nos anos 90, a trapaça era coisa séria. E o Brasil também está no meio dessas doideiras aí. Olha só quem apareceu na dança das trapaças. Rivaldo, isso mesmo. Em 2002, na Copa do Mundo, o Rivaldo resolveu dar uma de atleta olímpico e confundiu futebol com saltos ornamentais. A cena foi assim: Brasil contra Turquia, bola chutada em direção ao Rivaldo, e o que ele faz? Se joga no chão como se tivesse levado uma pancada do Hulk. Resultado: o jogador turco foi expulso e o Brasil acabou vencendo o jogo por 2-1. E claro, levando o caneco para casa. A torcida inteira ficou bolada com a encenação do Rivaldo e vaiou até não poder mais. E olha só a cereja do bolo: Rivaldo ainda levou uma multa de 5.000 libras depois do jogo. Mas e daí, né? Ele tinha uma medalha de vencedor da Copa do Mundo pendurada no pescoço. Imagina só, pessoal, um mergulho desses valendo uma taça. Meus amigos, no mundo do futebol, tem de tudo um pouco, até saltos ornamentais. Não poderíamos esquecer de um dos escândalos mais malucos que já aconteceram nos gramados: o famoso Calciopoli. Imagina só, estamos em 2006 e o futebol italiano tá pegando fogo. Mas não do jeito que a gente gosta, não. Tá rolando uma treta das grandes, uma confusão que deixou todo mundo de queixo caído. Então, dá uma olhada nessa parada. A Juventus, AC Milan, Fiorentina, Lazio e mais uns clubes menores, tudo misturado num caldeirão de trapaceiros. E o que eles estavam fazendo? Manipulando resultados. Isso mesmo, mexendo os pauzinhos para ganhar vantagem, escolhendo juízes que estavam mais pro lado deles. E o pior é que eles estavam se comunicando por telefone, usando números estrangeiros para dificultar o rastreamento. Parece até cena de filme, né? Mas isso é real, meu amigo. Só que, como toda treta que explode, essa não podia ficar escondida por muito tempo. A bomba estourou e o futebol italiano ficou de pernas pro ar. Cada clube pegou uma punição diferente, dependendo do tamanho da encrenca em que se meteu. A Juventus, coitada, foi a mais castigada de todas. Teve que encarar o rebaixamento para a Série B e perdeu 2 títulos da Liga. Imagina só a confusão na casa da velha senhora nessa época. O Milan também se deu mal, levou uma dedução de 30 pontos na temporada anterior e mais 8 na próxima. A Fiorentina teve 15 pontos cortados e ainda foi expulsa da Liga dos Campeões. E a Lazio, tadinho, só levou uma deduzida de 3 pontos, mas perdeu o direito de jogar na Copa da UEFA. A Juventus, meu povo, sofreu pra valer. Perdeu um monte de jogadores importantes, como Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira e Fábio Cannavaro. Mas olha só que reviravolta. Ainda tinham craques o suficiente para garantir a promoção de volta para a Série A no ano seguinte. E assim, meus amigos, o Calciopoli deixou marcas profundas no futebol italiano. Uma história louca que a gente nunca vai esquecer.
E olha só quem tá no meio dessa confusão toda: o polêmico Luis Soares. A situação é a seguinte, meus amigos. Estávamos nas quartas de final e o Uruguai enfrentava Gana, numa partida de tirar o fôlego. Os dois times estavam sedentos pela vitória, mas o jogo estava difícil, empatado até o final dos 90 minutos. Então foi para a prorrogação, e é aí que o bicho pega. Gana estava dominando, a bola caiu na área deles e parecia que o gol estava garantido. Mas aí vem o Soares e faz uma defesa com a mão em cima da linha. Claro que ele foi expulso, né? Mas isso deu uma chance para o Uruguai. Só que, para piorar a situação, o jogador de Gana foi para a cobrança do pênalti e perdeu. O jogo acabou empatado e foi para as penalidades. E aí, meus amigos, o Uruguai acabou levando a melhor, vencendo nos pênaltis e mandando Gana para casa. E o Soares? Bem, ele virou o Diablo em Gana, o famoso Diabo. E olha que a treta não parou por aí, não. O cara se recusou a pedir desculpas, minha gente. Disse que fez a defesa de mão, mas quem perdeu o pênalti foi o jogador de Gana, não ele. E sabe de uma coisa? Eu até entendo o ponto de vista dele, viu? Agora, é uma coisa ter um jogador pegando a bola na linha, mas é um nível totalmente novo de trapaça quando o massagista desesperado do clube faz isso, porque foi o que aconteceu no Brasil em 2013. Apenas aprecie essa obra de arte. Após essa defesa dupla, ele sabia que estava prestes a ser atacado pelos jogadores. Então, ele simplesmente fugiu. Essa defesa dupla realmente manteve o time dele no empate, o que foi suficiente para enviá-los para a próxima fase da Copa. E olha só quem está no meio dessa treta: o talentoso Paul Pogba. É isso mesmo, meus amigos. Em 2024, a história do futebol deu uma virada triste para esse cara. Imagine só, o vencedor da Copa do Mundo banido do futebol por 4 anos. Uma queda daquelas que deixa a gente de coração partido. Tudo começou lá em agosto, quando Pogba, que estava na Juventus na época, foi chamado para um teste antidoping, depois de não ter sido usado numa partida. Um mês depois, os resultados voltaram positivos, indicando que ele tinha se dopado com substâncias ilegais. Uma rasteira daquelas, né? E olha que a história não parou por aí, não. Mesmo com uma contra-análise, os resultados continuaram positivos, o que levou a uma punição pesada: 4 anos fora do futebol profissional. Isso significa que o cara não vai poder pisar num campo de futebol até agosto de 2027, quando já vai estar com 35 anos e bem longe do seu auge. Pogba diz que não usou as substâncias para melhorar o desempenho de propósito, mas a verdade é que o teste deu positivo, o que significa que ele teve uma vantagem injusta. Uma situação triste, né? Uma pena que a carreira de um jogador tão talentoso tenha que acabar assim. E aí, o que acharam desses escândalos? Conta pra mim nos comentários aí embaixo! Ah, não se esqueça de dar o like no vídeo e dar aquela moral e se inscrever no canal. Até a próxima, galera!